Olá, graça e paz. Quero fazer algumas leituras bem rapidinhas com vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Jesus de Nazaré, Mateus 5,16. Uma fé que não se torna cultura é uma fé não de modo pleno acolhida, não inteiramente pensada e nem com fidelidade vivida. João Paulo II. Como é possível as crianças, sendo tão inteligentes e criativas, os homens tornarem-se tão estúpidos e estereotipados? Alexandre Dumas. O que essas leituras e essas citações têm em comum? Tem em comum esse livrinho, praticamente um livreto, né, que eu estou lendo. Eu não sei se a questão da câmera vai pegar o ângulo certo, mas o título dele é Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, do Gerson Borges, é da editora Ultimato, e ele é praticamente um livreto, né? É bem pequeno, bem curto e bem prático de se ler. Ele tem menos de 100 páginas, tem, se eu não me engano, 97 ou 92 páginas. É bem curtinho mesmo, e ele é bem prático, porque como o autor se propõe, é uma conversa praticamente, né? Ele está escrito no ritmo de uma conversa, ele vai fazendo citações, e nessas citações ele coloca o seu parecer, né? Aquilo que ele pensa sobre o assunto. E a ideia geral do livro é justamente trazer à tona essa perspectiva de que a gente, sendo brasileiro e sem deixar de ser cristão, né, como ele cita várias vezes o pastor Ariovaldo Ramos, que diz que quando você vira cristão, você deixa de ser brasileiro, algo desse tipo. Até porque é bem evidente que, assim como eu, você talvez, e muitos de nós, o próprio autor, foi criado naquela perspectiva de que tudo é do demônio, de que tudo é amaldiçoado. De fato, o mundo jaz no maligno. Mas esse livro vem trazer à luz aquilo que a gente pode linkar e a riqueza da nossa cultura brasileira diante do dom da criatividade que vem de Deus, né? Então, é uma bela de uma recomendação. O Gerson Borges é pastor e cantor de MPB na sua base cristã mesmo, na essência da sua palavra. Se você puder procurar nas demais meios de serviços de músicas, né? Deezer, Spotify e tudo mais, no próprio YouTube você vai encontrar muito do que o Gerson canta, muito do que o Gerson escreve na sua poesia, algumas até pregações, alguns sermões dele, né? Como eu disse, ele é pastor, e vale muito a pena, muito recomendo o Gerson Borges aí para fazer parte da sua rotina de entretenimento, para fazer parte dos seus devocionais. É um livro que, de fato, você vai lendo ele com uma trilha sonora sendo tocada ao fundo, porque você vai lembrando tanto das canções do próprio Gerson, quanto também das canções que ele cita, né, de muitos músicos grandiosos da nossa música popular brasileira, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim, Elis Regina e tantos outros. Ele vai citando ali durante a leitura e fazendo um link com a palavra de Deus de uma maneira maravilhosa. Então é um livro que eu altamente recomendo. Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Assim que você puder, adquira ele, leia, desfrute, comente, porque é um livro muito enriquecedor, é um livro que de fato clareia a nossa visão quanto à nossa própria cultura, porque eu desde criança, e todos nós, eu creio, a gente é muito alimentado pela cultura americana e pelo que vem de fora. Então a gente ama mitologias gregas, mitologias nórdicas, a gente ama tudo aquilo que os Estados Unidos oferece para a gente, né? Como serviço de filmes, de música e por aí vai, mas a nossa cultura mesmo, aquilo que Deus, o lugar, né, onde Deus fez a gente brotar, fez a gente nascer, ele é rico em beleza, em cultura, e com certeza isso não é por acaso, isso é obra do próprio Deus, e ele faz isso para que a gente possa, de fato, fazer dessa cultura algo que o glorifique. Para a gente pegar um pouco mais dessa ideia, tem uma outra citação que ele faz que me chama muito a atenção, e diz assim:
A era moderna foi amaldiçoada com uma quantidade tremenda de arte de má qualidade, obscena e vulgar. Mas, citando um ditado antigo, o abuso de uma coisa não anula a sua utilização correta, ou a sua correta utilização. É de Gregory Wolfe. É interessante isso. Isso vem de um livro do Gregory Wolfe chamado A Beleza Salvará o Mundo. É interessante ele comentar isso porque, de fato, parece que toda a nossa cultura musical, toda a nossa cultura artística, ela está imersa no pecado. Mas não é porque ela de fato recebeu o selo do pecado, o toque do pecado ali, que ela não pode ser também purificada, lavada pela palavra de Deus e possa ser usada para glorificar. Como diz a própria palavra, né? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E como também diz Paulo ali na carta aos Tessalonicenses, quando ele diz que a gente precisa examinar tudo e reter aquilo que é bom. E o que é bom não pode vir de algo mal, de algo ruim. Então toda a bondade, toda a verdade, todo o amor, ele acaba vindo, toda a poesia, né, vem de Deus. E uma última citação aqui: o bem delas recebido era para elas igualmente um bem, do qual eram elas a origem, mas intermediárias dele, porque de ti, ó Deus, me vêm todos os bens. Aliás, eu li errado, vou voltar aqui. O bem delas recebido era para elas igualmente um bem, do qual não eram delas a origem, mas intermediárias dele, porque de ti, ó Deus, me vêm todos os bens. Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, no seu livro Confissões. Então, tudo que é bom, de fato, vem de Deus. O pecado corrompe o que é bom e vem de Deus, mas nós, pela graça de Deus, precisamos ser instrumentos de Deus para saber enxergar, para olhar com a nossa cosmovisão cristã, toda a cultura aonde nós nascemos, onde nós fomos criados, e ver a beleza de Deus nisso também e saber retribuir utilizando dessa cultura para a glória do Senhor. Um abraço, super indico esse livro, leia Gerson Borges, Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, para que a gente possa abrir a nossa mente também um pouco e conhecer um pouco mais da nossa cultura, da qual às vezes a gente se afasta muito, né? Devido até mesmo a muitos preconceitos, a muitos julgamentos e muitas questões que são nos ensinadas. Então, boa leitura e até breve. Um abração. Fica com Deus.